Os livros da Bíblia, bom, o pessoal escreveu isso no passado, né? É muito antigo, então eles não tinham, eu acho, não sei como. Acho que essa é a minha questão. Como é que eles tinham tanto conhecimento, como é que eles entendiam tanto da vida para escrever esses livros que até hoje a gente descobre coisas neles? Como é que eles... havia algumas pessoas que Deus escolheu, quer dizer, não foi todo mundo, qualquer um que escreveu, mas algumas pessoas que Deus escolheu, e a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que ela contém falhas, né? Existem falhas periféricas na Bíblia, e essa falha que faz com que alcance as pessoas. Então, por exemplo, tem um evangelista que fala que Jesus curou 2 cegos, aí outro evangelista, não, curou um só. Aí você vai dizer, poxa, tem uma falha. Quer dizer, ela não foi editada, alguém poderia refinar isso daí, vamos ajustar para ninguém falar nada. E deixaram. E assim como esse, tem outros pequenos erros periféricos também, até de cronologia e tudo mais. Mas essa imperfeição alcança o homem que é imperfeito. Você vai ver numa prisão, a Bíblia transforma o preso. O preso é transformado com a Bíblia. Se você der para o cara um Machado de Assis, né, uma Clarice Lispector, né, ele não vai ser transformado com aquilo. Né? O Monteiro Lobato, ele vai ler, não vai ser transformado. A Bíblia, essa imperfeição dela, periférica, se aproxima do homem que também é imperfeito e transforma as vidas. E transforma até o dia de hoje. Quer dizer, tem alguma coisa a mais. Né? O cristianismo é uma das maiores religiões do planeta. Né? Então, não é tanta gente assim que está enganado. Né? E mesmo porque a manifestação de Deus, ela se apresenta de múltiplas maneiras. A gente engessa, tem um momento... O cristão, especialmente o evangélico, engessa dizendo que não, né, tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, você está lascado. Que a Bíblia diz mesmo. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e será salvo. Mas será que o outro povo lá, o índio, que nunca ninguém disse que ele era Jesus, ele fez um totem lá e falou, o Deus Tupã. Ele acredita no único Deus também. Né? No Egito Antigo, tinha um faraó, ele era o Amenófis IV, ele mudou o nome dele para Akhenaton, né? O Akhenaton. E ele começou a dizer, num sistema extremamente politeísta, que era o Egito Antigo, ele começou a dizer que estava tudo errado, né? Que só tinha um Deus, o Deus Atom, o Deus Sol. Pô, nos dias de hoje, esse cara sofreu impeachment, né? Porque era uma sociedade completamente politeísta, o cara levanta uma bandeira dessa, fez um templo a Atom, cidade para Atom, para o Deus Sol, um Deus só. Né? O Zoroastro, né? 3.000 a.C., é monoteísta, só tem um Deus, o Assura Mazda, o grande sábio. Os muçulmanos têm um único Deus, o Alá. Quer dizer, por que não seria então o mesmo Deus, né, que se apresentou, foi compreendido por esses povos com um nome diferente? Né? Então, quer dizer, é muito simples, se você se pautar que só o cristão evangélico vai para o céu, o católico já diz que não vai também, porque acredita no santo. Né? Então, se for assim, quer dizer, vai ser um marasmo, não vai ter ninguém no céu, né? Vai ser um tédio daqueles, né? Quer dizer, toda essa galera aí vai ficar aqui. Deus é amor, né? Deus, o amor, ele nunca vai abandonar os filhos. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção também quando eu vi um vídeo teu que era sobre tatuagem e piercing. Sim. E eu estava falando porque existe uma ala bem radical da religião que diz que não pode tatuagem, não pode piercing, vai para o inferno e tal. E tu vem com uma visão muito mais inclusiva e muito mais interpretativa do que estava sendo dito naquele momento também. Tu se diferencia também, porque normalmente as pessoas, inclusive quem não te conhecia e tá vendo aqui, deve estar achando, o cara é religioso, deve ser radical, acho que eu vou pro inferno porque eu não acredito em Deus e tal. Mas na verdade não é por aí, tu deixa mais aberto para o entendimento, né? Claro. Os ensinamentos. Jesus, ele quebrou todo esse paradigma. Ele se aproximou de todos os rejeitados. Então a samaritana, né, que não sabe o que é, o samaritano, ele era um judeu que se casou com outras pessoas não são judeus. Então, esse casamento contaminou a raça. Eles eram odiados, os samaritanos. Era tipo chamar o cara endemoniado. Então, o samaritano, a viúva pobre, né, a mulher, ele atendeu a prostituta. Chegou de encontro a todos aqueles que a sociedade rejeitava. E em momento algum ele falou, pô, agora você vai para o inferno. Você se lascou, né? Em momento algum ele diz isso. Ele sempre tem uma aproximação de amor, de acolhimento, né? Tinha uma mulher, essa foi uma pegada inteligente dos fariseus. Está em João capítulo 8, quem acompanha a Bíblia aí. Jesus está ensinando lá para a galera, de repente, os fariseus, que eram um pessoal religioso, era assim o top das galáxias nos dias de hoje, seria o equivalente a um arcebispo, hoje o pessoal criou a coisa do apóstolo, que não existe, tá? Nos dias de hoje não tem essa palhaçada, não. Era para a época de Jesus, depois a gente explica isso. Tá. Aí vem lá os caras que eram o top das galáxias, eram os doutores da lei, e trouxeram uma mulher adúltera, pega em flagrante. A lei mosaica que estava em vigor na época dava legitimidade para eles apedrejar aquela mulher até a morte. E é uma cena horrível, né?
como eles faziam? Eles amarravam a pessoa, enterravam metade do corpo no chão, jogavam um capuz e mandavam pedra. E perguntam para Jesus, foi peguei adultério. A lei, eles estão na lei, né? A era da graça começa só depois da crucificação de Jesus. Jesus está consumado, dali para frente entramos na graça, uma nova era. Ali estava na lei. E perguntam para Jesus, e aí? Né? Ela tem que apedrejar, o que faz? E ele começa a escrever na terra, né? A inferência teológica mais, que eu acho plausível, é que Jesus estava escrevendo o pecado dos caras que estavam com a pedra na mão. Tipo assim, tá bom, você é adulto, você é ladrão, né? Tá falando que ela é adúltera, mas você é mentiroso, né? E começou a escrever, e isso criou um constrangimento naquela galera, e todo mundo largou a pedra e foi embora. Jesus chega para a mulher e ele não fala, bom, agora, desculpa, você vai para o inferno, eu te livrei da pedrada, mas se você morrer, você vai para o inferno. Não, ele falou, olha, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Um acolhimento de amor, né? Diferente de todo mundo. Então, Jesus quebra o paradigma. Quem sou eu para dizer que alguém tatuado, minha esposa tem tatuagem, eu tenho, né? Fiz homenagem ao meu filho, minha esposa também tem, usa piercing, uma orelha cheia de piercing, né? Eu vejo gente com terno e gravata lá no congresso que o caráter dele é podre, né? Deus vê o coração, né? Você pegar um arquétipo bíblico, tem um João Batista na Bíblia, ele se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, morava no deserto e comia grilo com mel. Era um cara... Grilo com mel? Gafanhoto com mel. Era um cara louco, pro seu tempo um doido. Uhum. Mas a Bíblia diz que era um cara cheio de Espírito Santo, cheio de amor, de sabedoria, né? Dá ele como referência ali. Então, Deus, ele vê o nosso coração, ele não está preocupado, né? Você riscou o teu corpo, aí você fez uma homenagem, você fez um símbolo que para você tem um sentido, tal. Deus não vai te condenar por causa disso, ele vai te condenar pelas suas ações. Sim. Então, o coração, eu conheço muito pastor que está no altar, tem programa na TV, terno e gravata, e o cara é um pilantra, um ladrão, sabe? É um Pablo Escobar gospel, né? Uhum.